Você já acordou de um sonho tão vívido que se perguntou se ele poderia ter um significado especial? Algo que pode mudar sua vida para sempre? Hoje, você está prestes a descobrir os mistérios ocultos que talvez estejam presentes em seus sonhos. Atenção total, porque o que vem a seguir é impactante. Existem 7 tipos de sonhos proféticos, e sim, Deus pode estar falando com você através deles. 7 maneiras poderosas em que o Criador do Universo se comunica enquanto você dorme. E não, isso não é uma coincidência. Se você está aqui, é porque há um propósito maior guiando esse momento. Pense bem, nada acontece por acaso. Seus sonhos não são meras imagens aleatórias. Eles podem ser um dos canais mais extraordinários de comunicação divina. Hoje, vamos desvendar juntos o significado desses sonhos que te deixam inquieto e explorar o que Deus pode estar revelando para você. Ele usa os sonhos para guiar, alertar e, muitas vezes, preparar você para o que está por vir. Mas como saber se um sonho é, de fato, uma mensagem divina? E o que fazer com esses símbolos e visões que aparecem em sua mente enquanto você dorme? Vamos começar essa jornada com o primeiro tipo de sonho profético: sonhar com anjos. Sim, anjos. Mensageiros celestiais que Deus envia para confortar, proteger e guiar. Quando um anjo aparece em seu sonho, não é por acaso. Ele pode estar trazendo uma mensagem direta do céu, oferecendo conforto em momentos de angústia, alertando sobre perigos iminentes ou até mesmo guiando suas próximas decisões. Mas como saber se isso é realmente um sinal de Deus? Esse é o ponto. Junte-se a nós para desvendar esses segredos e descobrir como esses sonhos podem impactar sua vida. Desde os tempos antigos, Deus usa sonhos para falar com seus servos, e você pode ser um desses escolhidos. Então, se você já sonhou com anjos, preste atenção. Eles podem estar lá para te confortar, lembrando que você nunca está sozinho, trazendo avisos importantes ou mensagens diretas de Deus, com instruções claras sobre o que fazer em sua vida. Sonhar com anjos é uma experiência que vai além do sono. É uma porta aberta para o sobrenatural. E você está prestes a entender como isso pode transformar completamente sua caminhada. Imagine acordar com uma sensação de que algo poderoso aconteceu enquanto você dormia. E se esse algo for uma mensagem direta de Deus? Na Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que tiveram encontros transformadores com anjos em seus sonhos. Esses seres celestiais, mensageiros divinos, são enviados por Deus para proteger, guiar e consolar. Quando eles aparecem em sonhos, é como se o céu estivesse falando diretamente com você, oferecendo orientação, esperança e um lembrete de que você não está sozinho. Um dos encontros mais marcantes com anjos em sonhos foi o de Jacó. Ele, um dos grandes patriarcas de Israel, estava fugindo de seu irmão Esaú quando, em um sonho, viu uma escada que ia da terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Nesse momento, Deus lhe apareceu, reafirmando as promessas feitas a Abraão e Isaque. Sua descendência seria incontável, e a terra sobre a qual ele descansava seria sua e de seus filhos. Ao acordar, Jacó, tomado por um profundo sentimento de reverência, disse: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Esse sonho não apenas trouxe conforto e segurança a Jacó, mas também selou a aliança divina sobre sua vida e a de seus descendentes. Outro exemplo impressionante é o de José, marido de Maria. Deus enviou anjos em várias ocasiões para guiá-lo através de sonhos. Quando ele descobriu que Maria estava grávida, um anjo apareceu para tranquilizá-lo, dizendo que o que havia sido concebido nela era obra do Espírito Santo. Mais tarde, após o nascimento de Jesus, um anjo novamente apareceu, alertando-o para fugir com sua família para o Egito, escapando da ameaça mortal de Herodes. E, após a morte de Herodes, o anjo retornou em sonho, instruindo José a voltar para Israel.
Esses sonhos foram fundamentais para proteger o menino Jesus e cumprir o plano divino. E não para por aí. No Novo Testamento temos a história do centurião Cornélio, um homem temente a Deus. Ele teve uma visão em que um anjo lhe disse que suas orações e atos de caridade haviam sido notados por Deus. O anjo então o instruiu a buscar Pedro, o que resultou em um marco na história do cristianismo. A mensagem de salvação foi estendida aos gentios. Esse sonho não apenas transformou a vida de Cornélio, mas também abriu caminho para a expansão do Evangelho. Esses encontros com anjos não são apenas histórias do passado. Deus ainda usa sonhos para falar conosco hoje. Se você sonhar com anjos, fique atento. Pode ser que o próprio Deus esteja te enviando uma mensagem especial, uma instrução direta do céu. Para entender o que Deus está te revelando, ore e peça ao Espírito Santo que ilumine o significado do seu sonho. A Bíblia nos lembra: não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão aqui para ajudar, guiar e proteger você na sua jornada espiritual. Sonhar com anjos é uma experiência profunda e transformadora, trazendo conforto, direção e a certeza de que Deus está perto, guiando cada passo seu. Não ignore esses sinais. Preste atenção, busque em oração e deixe o Espírito Santo revelar o que Deus está falando com você. Os anjos estão prontos para te ajudar, levando mensagens que podem mudar sua vida. Agora prepare-se, porque estamos prestes a falar sobre outro tipo poderoso de sonho: sonhar com uma voz. Essa experiência tem o poder de impactar profundamente a sua vida espiritual. Assim como na Bíblia, onde personagens ouviram a voz de Deus em seus sonhos, você também pode estar sendo chamado para algo grandioso. Imagine o impacto de ouvir a voz de Deus falando diretamente com você, guiando, confortando e até alertando sobre o que está por vir. Na Bíblia, a voz de Deus é um dos meios mais poderosos pelos quais Ele comunica sua vontade, sabedoria e amor. Seja em um sussurro suave ou em um chamado audível, quando Deus fala, algo profundo acontece. E essa experiência não é apenas para os tempos bíblicos, mas pode acontecer com você também. Vamos começar com a história de Samuel. Ainda jovem, vivendo no templo sob os cuidados do sacerdote Eli, Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez. A cena é emocionante. Em plena noite ele ouve seu nome sendo chamado. Naturalmente ele corre até Eli, pensando que era o sacerdote quem o chamava. Isso acontece 3 vezes até que Eli percebe o que realmente estava acontecendo. Deus estava chamando Samuel. Instruído por Eli, Samuel responde com as palavras que mudariam sua vida. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A partir daquele momento, Samuel recebeu uma mensagem profética sobre o destino de Israel e começou seu ministério, tornando-se um dos maiores profetas da história. Imagine isso: um simples jovem ouvindo a voz de Deus e sendo transformado para sempre. Outro exemplo poderoso é o do rei Salomão. Após um sacrifício grandioso em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe fez uma proposta impressionante: peça o que quiser, e eu lhe darei. Qualquer pessoa poderia pedir riqueza, poder ou uma vida longa, mas Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Deus ficou tão satisfeito com esse pedido que não só concedeu a sabedoria, mas também deu a Salomão riquezas e honras como nenhum outro rei. Imagine o poder desse sonho, um simples pedido que mudou não apenas a vida de Salomão, mas toda a história de Israel. E você? O que pediria a Deus se tivesse a chance? No Novo Testamento também vemos a voz de Deus se manifestando em momentos críticos. José, o marido de Maria, estava preocupado com o fato de ela estar grávida antes do casamento. Ele pensava em deixá-la em segredo para evitar sua desonra pública. Mas enquanto ponderava sobre isso, um anjo apareceu em sonho e disse: José, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado
é do Espírito Santo. José seguiu essa orientação divina, protegendo a vida de Jesus e colaborando no plano de salvação da humanidade. Isso nos mostra o poder da obediência à voz de Deus, uma decisão que pode mudar o destino de muitos. Eliú, no livro de Jó, descreve como Deus usa sonhos e visões para se comunicar. Ele diz: em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, ele abre seus ouvidos e sela suas instruções. Isso nos lembra que Deus fala para nos proteger, nos guiar e nos afastar de caminhos perigosos. Deus usa a sua voz não apenas para guiar, mas para nos corrigir e nos manter longe do mal. Agora pare e pense: o que você faria se ouvisse a voz de Deus em seus sonhos? Quando Deus fala, Ele está te chamando para algo maior. Se você sonhar com uma voz, preste muita atenção. Isso pode ser o próprio Deus tentando se comunicar diretamente com você. Leia a Bíblia, ore e busque sabedoria para entender o que Ele está te dizendo. Além disso, procure pessoas de confiança para te ajudar a discernir essa mensagem. Jesus nos deu uma promessa poderosa: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus é um privilégio e uma bênção, e você pode viver essa experiência hoje. Não ignore esse chamado. Deus fala porque te ama e quer te guiar nos melhores caminhos possíveis. Abra seu coração, ouça com atenção e permita que a sabedoria de Deus conduza seus passos. Agora é a sua vez. Se Deus está falando com você, o que você fará com essa mensagem? A resposta pode mudar sua vida. Vamos explorar agora o fascinante terceiro tipo de sonho: sonhar com animais. Esses sonhos muitas vezes carregam significados profundos, tanto espirituais quanto pessoais. Os animais que aparecem em nossos sonhos podem ser mais do que simples símbolos. Daí podem revelar aspectos de nossa personalidade, de nossas circunstâncias, ou até mesmo trazer mensagens divinas de grande importância. A Bíblia está repleta de exemplos de personagens que sonharam com animais, e esses sonhos revelaram verdades poderosas e proporcionaram orientação divina. Imagine só, um simples sonho que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Os animais nos sonhos são ferramentas que Deus pode usar para nos mostrar o caminho, transmitir sua vontade e até nos preparar para o que está por vir. Agora, preste atenção no detalhe. Cada animal tem um significado único, dependendo do contexto do sonho. Por exemplo, sonhar com leões pode simbolizar poder e coragem, mas também pode servir como um alerta para perigos que estão à espreita. Você consegue sentir a intensidade disso? O leão é um símbolo de força e majestade, e Jesus, em toda a sua realeza, é descrito na Bíblia como o leão de Judá, refletindo seu poder incomparável. Por outro lado, se você sonhar com ovelhas, isso pode estar apontando para a necessidade de orientação e proteção. Será que Deus está te chamando para buscá-lo como o bom pastor? Na Bíblia, Jesus nos lembra que Ele é o pastor que cuida de suas ovelhas, guiando-as e protegendo-as. Talvez esse sonho esteja te dizendo que é hora de se voltar para o cuidado divino em sua vida. E o que dizer sobre sonhar com cobras? Esses animais frequentemente associados ao engano e à tentação, como vemos no Jardim do Éden, também podem simbolizar sabedoria e discernimento. Interessante, não é? Jesus mesmo disse aos seus discípulos para serem astutos como as serpentes. O contexto do sonho, junto com as emoções que você sentiu, é essencial para interpretar o verdadeiro significado por trás desse símbolo. Agora, vamos falar de uma das histórias mais impressionantes da Bíblia: o sonho do faraó do Egito. Imagine a tensão dessa cena. O faraó tem 2 sonhos perturbadores seguidos. No primeiro, ele vê 7 vacas gordas e bonitas saindo do rio Nilo e sendo devoradas por 7 vacas magras e feias. No segundo, ele vê 7 espigas de trigo cheias sendo consumidas por espigas finas e secas. Nenhum sábio ou mago do Egito pôde interpretar esses sonhos, até que José,
com a sabedoria de Deus, revelou o mistério. O que parecia ser apenas um sonho se tornou um plano de salvação. José explicou que haveriam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, e graças à sua interpretação, o Egito foi preparado e poupado da devastação, e José foi elevado a uma posição de grande autoridade. Outro exemplo incrível de sonhos com animais é o de Daniel, que teve uma visão de 4 grandes animais saindo do mar, cada um com características assustadoras. O primeiro era como um leão com asas de águia. O segundo, como um urso com 3 costelas na boca. O terceiro, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o quarto, uma besta terrível com dentes de ferro e 10 chifres. Você consegue imaginar essa cena aterradora? Daniel ficou perturbado, mas um anjo lhe explicou que os animais representavam 4 reinos que surgiriam na terra. O mais incrível é que a visão também revelou que, no final, o reino de Deus triunfaria sobre todos, estabelecendo um reino eterno. Essa visão foi um vislumbre do futuro, oferecendo esperança e conforto a Daniel e a todos nós. Então, o que isso tudo significa para você? Sonhar com animais pode ser uma maneira poderosa de Deus falar com você. Não ignore esses sinais. Se Deus está se comunicando, preste atenção, abra seu coração e busque discernimento para entender o que Ele está tentando te mostrar. Esses sonhos podem carregar mensagens essenciais para sua vida, sua jornada espiritual e seu futuro. Será que Deus está usando os sonhos para te preparar para algo grandioso? No Novo Testamento, temos uma das visões mais impactantes e transformadoras da história de Pedro. Enquanto orava no terraço de uma casa em Jope, ele viu algo que mudaria sua percepção para sempre. O céu se abriu, e algo parecido com um enorme lençol descia, carregando todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis, aves. Uma voz poderosa lhe ordenava: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Mas Pedro, fiel às leis alimentares de sua religião, recusou imediatamente. "Nunca comi nada impuro." Porém, a voz ressoou novamente: "O que Deus purificou, não considere impuro." Essa visão ocorreu 3 vezes, deixando Pedro profundamente intrigado. Enquanto ele ainda tentava entender o que significava, mensageiros de Cornélio, um centurião romano, chegaram à sua porta, convidando-o para sua casa. Através dessa visão, Deus não apenas mostrou a Pedro que ele é soberano sobre todas as coisas, mas também o preparou para uma nova missão: pregar o Evangelho a todas as nações, derrubando barreiras e mostrando o amor inclusivo e sem fronteiras de Deus. Este é um claro exemplo de como sonhos e visões podem ser a chave para revelações divinas e transformações de vida. Agora, pense por um momento. Quantas vezes você já teve um sonho com animais? Esses sonhos são muito mais do que imagens aleatórias. Eles podem ser uma poderosa mensagem de Deus para a sua vida. Cada animal que aparece em seus sonhos carrega um significado específico. Não ignore esses sinais, pois Deus pode estar tentando falar com você de forma única. Sonhar com animais é uma experiência rica e cheia de simbolismo. Seja um leão, uma ovelha ou mesmo uma cobra, cada um desses animais pode revelar algo profundo sobre o seu propósito, sobre os desafios que você enfrenta ou até mesmo sobre as batalhas espirituais que precisam ser vencidas. O segredo é prestar atenção, orar e pedir discernimento. E por falar em símbolos, vamos avançar para um dos sinais mais poderosos de esperança e renovação: o arco-íris. Sonhar com arco-íris não é apenas um sonho bonito e colorido. É uma manifestação poderosa das promessas divinas em sua vida. Na Bíblia, o arco-íris é muito mais do que uma simples formação de luz. Ele é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade, uma garantia da fidelidade e da misericórdia do Criador. Lembra-se da história de Noé? Após o dilúvio, quando tudo parecia perdido, Deus fez uma promessa eterna. Nunca mais destruiria a terra com águas. E como sinal dessa promessa, ele colocou um arco-íris no céu, uma lembrança de que sua misericórdia sempre estará presente.
Não importa o que aconteça. Cada vez que você vê ou sonha com um arco-íris, lembre-se disso. É um lembrete direto do amor imutável de Deus e de sua presença constante. Além disso, o arco-íris também aparece em visões proféticas. O profeta Ezequiel teve uma visão deslumbrante da glória de Deus, onde o arco-íris resplandecia como um halo de luz divina ao redor da presença do Senhor. E no Apocalipse, o apóstolo João também descreve um arco-íris ao redor do trono de Deus, reforçando a ideia de que esse símbolo está ligado diretamente à majestade e glória eterna do Criador. Portanto, se você sonhar com um arco-íris, saiba que você está recebendo uma mensagem de esperança, renovação e da aliança eterna de Deus. É um convite para confiar na bondade do Pai Celestial, mesmo em meio às tempestades da vida. Preste atenção aos seus sonhos. Eles podem estar carregados de mensagens divinas que têm o poder de transformar sua vida. Seja através de animais ou do glorioso arco-íris, Deus está falando. Não perca a oportunidade de ouvir, de buscar discernimento e aplicar essas lições em sua caminhada diária. No livro do Apocalipse, o apóstolo João descreveu uma visão extraordinária. E imediatamente fui arrebatado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém estava sentado no trono. Aquele que estava assentado tinha o brilho de pedras preciosas, como o jaspe e a cornalina, e ao redor do trono havia um arco-íris que resplandecia como uma esmeralda. Esse arco-íris não é um simples detalhe decorativo. Ele representa algo muito mais profundo: a glória, majestade e fidelidade inabalável de Deus. Ele nos lembra que o Deus que prometeu também cumpre, e que sua aliança conosco é eterna e imutável. Agora, pense comigo. Você já sonhou com um arco-íris? No seu cotidiano, sonhar com um arco-íris pode ser um poderoso sinal de que Deus está lhe trazendo à memória suas promessas. Talvez seja um chamado divino para que você renove sua aliança com Ele, para que confie novamente em suas promessas e viva com uma atitude de gratidão e esperança. O arco-íris em seus sonhos pode simbolizar também a harmonia, alegria e a beleza da diversidade que Deus deseja para a sua vida e para o mundo. E aqui está algo crucial. Não importa o tamanho das tempestades que enfrentamos, a fidelidade de Deus sempre atravessa as nuvens escuras. Seu amor brilha forte, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Agora, como aplicar essa mensagem à sua vida? Ao acordar de um sonho com um arco-íris, use esse momento para agradecer a Deus por sua aliança eterna, feita através de Jesus Cristo. Agradeça por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre você, materiais e espirituais. Ore para que Ele lhe ajude a ser fiel a essa aliança, cumprindo seus mandamentos e refletindo o amor e a graça divina no seu dia a dia. Lembre-se do que Gênesis nos ensina. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes na terra. Esse versículo é uma prova inquestionável de que Deus sempre cumpre suas promessas, e que seu amor por nós é eterno. Resumindo, sonhar com um arco-íris é uma experiência repleta de esperança. Não ignore esses sonhos. Eles são uma forma de Deus se comunicar com você, trazendo mensagens de profundidade e propósito. Sonhos como esse estão impregnados de significado e têm o poder de transformar sua vida, se você estiver disposto a ouvir o que Deus está dizendo. Agora, vamos falar sobre o próximo tipo de sonho: sonhar com números. Pode parecer estranho, mas sonhar com números pode carregar uma mensagem profundamente significativa. A Bíblia está repleta de exemplos em que números são usados para transmitir verdades poderosas. Um dos exemplos mais marcantes de um sonho com números na Bíblia é o sonho do faraó do Egito. Ele sonhou com 7 vacas gordas que foram seguidas por 7 vacas magras, e depois com 7 espigas cheias, sendo devoradas por 7 espigas queimadas pelo vento. Ninguém em sua corte conseguiu interpretar esses sonhos, até que José foi chamado.
Naquele momento, José trouxe a interpretação divina. Haveria 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. Esses números, 7, não eram aleatórios. Na Bíblia, o número 7 simboliza a perfeição e a conclusão de um ciclo. A interpretação de José não só salvou o Egito da destruição, mas também o levou a uma posição de grande honra e poder. Mas nem todos os sonhos com números trazem boas notícias. O sonho do rei Nabucodonosor, por exemplo, narrado no livro de Daniel, revela outra faceta das mensagens divinas através dos números. O rei Nabucodonosor, em um de seus sonhos mais impactantes, viu uma enorme árvore que alcançava os céus e podia ser vista de todos os cantos da terra. No entanto, essa majestosa árvore foi cortada, restando apenas o toco e suas raízes. Foi anunciado que esse estado de destruição duraria por 7 tempos. O profeta Daniel foi chamado para interpretar esse mistério e revelou que a árvore representava o próprio rei. Os 7 tempos simbolizavam 7 anos de loucura que Nabucodonosor enfrentaria até que finalmente reconhecesse que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens. Perceba o padrão aqui. O número 7 aparece novamente, representando um ciclo completo, mas dessa vez é um ciclo de julgamento e posterior restauração. O número, nesse contexto, é uma ferramenta poderosa de Deus para ensinar lições profundas. Os números na Bíblia são mais do que simples cifras. Eles carregam significados ocultos. Outro exemplo fascinante está no livro do Apocalipse, onde o apóstolo João recebe uma visão que menciona o enigmático número 666, conhecido como o número da besta. Esse número tem sido alvo de inúmeras interpretações ao longo dos séculos. No entanto, ele é amplamente aceito como um símbolo de imperfeição e maldade, em nítido contraste com a perfeição divina simbolizada pelo número 7. O número 6, repetido 3 vezes, destaca sua incompletude, alertando para tempos de adversidade e a necessidade de uma fé inabalável. Mas não se deixe enganar. Os números bíblicos são mais do que códigos simbólicos. O número 3, por exemplo, reflete a perfeição divina manifestada na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também é o número da ressurreição e da nova vida, como evidenciado por Jesus, que ressuscitou no 3º dia. O número 40? Ele está profundamente ligado a períodos de provação e preparação. Lembra-se de Moisés no Monte Sinai por 40 dias e noites? Ou de Jesus, jejuando 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério? Esses momentos não foram por acaso. O número 12, por sua vez, carrega a ideia de autoridade divina, como visto nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos de Jesus. A cada passo vemos como os números estão intimamente ligados aos planos soberanos de Deus. Agora, você pode estar se perguntando: e se eu sonhar com números aparentemente sem sentido? Nem todos os sonhos com números são tão óbvios. Às vezes, um número pode parecer aleatório ou sem importância, mas nunca subestime o que Deus pode estar revelando. Um exemplo disso é a história de Balaão. Embora não envolva números diretamente, destaca como Deus usa o inesperado para falar conosco. Balaão, chamado para amaldiçoar Israel, foi confrontado pelo anjo do Senhor, que inicialmente ele não pôde ver. Somente quando seus olhos foram abertos, ele percebeu o bloqueio à sua frente. Assim, ao sonhar com números, abra sua mente para a possibilidade de que Deus esteja revelando algo profundo e significativo. Esses números podem ser mais do que uma sequência comum. Podem ser a chave para desvendar os mistérios dos céus e orientá-lo em sua caminhada espiritual. E falando em orientações, vamos ao 6º tipo de sonho: sonhar com um mentor. Já imaginou receber instruções diretamente de um pregador ou mentor em seus sonhos? Na Bíblia, encontramos diversas histórias de pessoas que receberam orientações cruciais em sonhos através de figuras de autoridade,
ou anjos. Esses sonhos podem ser um sinal claro de que Deus está enviando alguém para ajudá-lo a crescer espiritualmente, guiando seus passos, corrigindo com amor e motivando você a continuar avançando. Um dos sonhos mais marcantes e proféticos da Bíblia é o de José, filho de Jacó. Imagine isso. José, ainda jovem, tem visões extraordinárias sobre seu futuro, revelando seu destino como líder e salvador de sua própria família. Em um desses sonhos, ele se vê no campo, amarrando feixes de trigo com seus irmãos. Inesperadamente, o feixe de José se ergue enquanto os dos seus irmãos se inclinam diante dele. E como se isso não fosse suficiente, ele tem outro sonho ainda mais enigmático. O sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. Agora você pode imaginar a reação de seus irmãos? Esses sonhos geraram inveja e até ódio, mas o que eles não sabiam é que eram mensagens proféticas de Deus, revelando que José seria colocado em uma posição de autoridade e seria o responsável por salvar sua família em tempos de grande dificuldade. Embora tenha passado por uma longa jornada de provações, José viu seus sonhos se cumprirem quando ele se tornou o governador do Egito. E foi ele quem salvou sua família da fome. Esse é o poder de um sonho dado por Deus. Ele pode parecer distante, mas nunca falha. Agora vamos viajar para outra história de transformação incrível. Gideão, um simples homem, estava malhando trigo secretamente para escondê-lo dos midianitas quando foi surpreendido por uma visita inesperada. Um anjo do Senhor apareceu e o saudou de uma maneira poderosa, chamando-o de homem corajoso e valente. Gideão, no entanto, duvidou. Como ele, um homem comum, poderia libertar Israel? Mas o anjo de Deus lhe assegurou que ele não estaria sozinho e que, com a ajuda divina, derrotaria os midianitas como se fosse uma tarefa simples. Isso nos mostra que, quando Deus está no comando, até o mais improvável se torna possível. Com sinais miraculosos, Gideão foi transformado de um homem hesitante em um líder confiante, levando Israel à vitória. E então, no Novo Testamento, encontramos Ananias, um discípulo em Damasco, que também teve uma experiência sobrenatural. Em uma visão, o Senhor falou com ele e o instruiu a procurar um homem chamado Saulo, que estava na casa de Judas. A princípio, Ananias estava apreensivo, afinal, Saulo era conhecido por perseguir cristãos implacavelmente. Mas Deus tinha um plano maior e revelou a Ananias: "Vá, porque ele é meu instrumento escolhido." Essa foi a virada do destino para Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores da história cristã. Essas histórias inspiradoras nos mostram o quão poderosamente Deus usa sonhos e visões para nos direcionar, guiar e nos fornecer os mentores de que precisamos para cumprir nosso propósito divino. Se você já sonhou com um pregador ou mentor, fique atento. Pode ser que Deus esteja te chamando para aprender com essa pessoa, imitar suas virtudes e crescer espiritualmente seguindo seus ensinamentos. Não ignore esses sinais. Então, como aplicar essa mensagem à sua vida? Comece buscando uma igreja ou uma comunidade cristã onde você possa receber um ensinamento bíblico sólido e acompanhamento espiritual. Lembre-se, nada é por acaso quando se trata dos planos de Deus para a sua vida. Agora, vamos entrar no último tipo de sonho: sonhar em orar pelos outros. 7º sonho. Sonhar em orar pelos outros é algo profundo e transformador. Na Bíblia, a oração intercessora é um ato de amor genuíno e de conexão poderosa com Deus. Interceder por alguém em oração pode ser a chave para trazer cura, consolo e até mesmo direção divina para aqueles que precisam. Existem várias histórias bíblicas que destacam a força da intercessão em sonhos e como isso pode mudar o rumo da vida das pessoas ao nosso redor e a nossa própria vida. Lembra-se de Jó? Um homem justo que, em um momento, perdeu tudo: seus filhos, sua fortuna, sua saúde. Seus amigos vieram para consolá-lo, mas em vez de trazer alívio, trouxeram críticas e acusações injustas.
Mas Deus no final se manifestou falando com Jó em meio a um redemoinho e repreendendo seus amigos. Então, o Senhor disse algo impressionante. Instruiu os amigos de Jó a irem até ele, oferecendo sacrifícios e pedindo que Jó orasse por eles. A oração de Jó foi a chave para a redenção deles. Deus atendeu à intercessão de Jó e poupou os amigos de um castigo severo. Esses exemplos nos mostram o poder inquestionável da intercessão, uma ação simples que pode liberar bênçãos poderosas e transformar vidas. Portanto, se você sonhou que estava orando por alguém, saiba que você pode ser o instrumento que Deus quer usar para operar grandes coisas na vida dessa pessoa. A força da intercessão, o impacto transformador da oração. Imagine a cena. Jó, um homem justo, em meio à sua dor e perda, levanta suas mãos ao céu e clama por seus amigos. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouve a súplica de Jó, retribuindo-o em dobro por tudo o que havia perdido. A intercessão de Jó não só trouxe cura aos seus amigos, mas também resultou em uma restauração milagrosa para sua própria vida. No entanto, nem todos os sonhos de intercessão apresentam um desfecho imediato ou visível. Vamos falar de Daniel, o profeta na Babilônia, que teve visões poderosas revelando os planos divinos para Israel e as nações. Em um momento crucial, Daniel orou e jejuou por 3 semanas, buscando entender uma revelação. E então, surge um anjo. Ele diz: "Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você se propôs a entender e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e por causa delas, eu vim até você." Aqui, a oração de Daniel não apenas moveu o céu, ela desencadeou uma batalha espiritual, onde o anjo enfrentou os principados da Pérsia para trazer a resposta que Daniel tanto ansiava. Isso nos ensina que nossas orações podem impactar o reino espiritual, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Vejamos também a história de Pedro, preso e à espera da execução. Enquanto ele está acorrentado, a igreja se reúne em fervorosa oração por sua libertação. Durante a noite, um anjo aparece, libertando Pedro de forma milagrosa. Quando ele chega à casa de Maria, mãe de João Marcos, os crentes hesitam em acreditar que suas orações foram respondidas. Porém, ao abrir a porta, a evidência de um milagre diante deles os surpreende. Esse evento revela o poder transformador da oração intercessória. A oração não conhece limites de tempo ou espaço. Paulo, em suas cartas, exalta a importância de orar pelos outros. Em Colossenses ele afirma: "Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, pedindo que sejam cheios do conhecimento da sua vontade." A intercessão de Paulo é um reflexo de seu compromisso em buscar o crescimento espiritual dos outros. Sonhar em orar pelos outros é um chamado divino. É um sinal claro de que Deus deseja nos usar como canais de sua graça e misericórdia. Para colocar essa mensagem em prática, faça uma lista das pessoas que você deseja incluir em suas orações. Dedique um tempo diário a elas, apresentando-as a Deus e pedindo que Ele traga paz, cura e salvação para suas vidas. Lembre-se das palavras em Timóteo: "Exorto que se façam súplicas, orações e intercessões por todos os homens, para que possamos viver tranquilamente." Isso é agradável a Deus, nosso Salvador, que anseia que todos sejam salvos e conheçam a verdade. E se você sonhar com um pregador ou mentor, não ignore essa mensagem. É a oportunidade de crescer espiritualmente e receber orientação em sua caminhada com Deus. Busque ativamente o ensinamento e o acompanhamento de pessoas piedosas que possam ajudá-lo a aprofundar seu relacionamento com o Criador e a cumprir seu propósito em sua vida. A intercessão é uma ferramenta poderosa. Utilize-a e veja a transformação que pode acontecer, tanto na sua vida, quanto na vida dos que você ama. Deus anseia que você cresça, que se fortaleça e que se torne uma luz brilhante para aqueles ao seu redor. Ele colocou guias e mentores espirituais em sua jornada para ajudar a iluminar seu caminho.
Ouvir a voz de Deus em sonhos pode ser uma experiência transformadora, mas muitas vezes encontramos barreiras que nos impedem de receber e entender essas mensagens divinas. Reconhecer esses obstáculos é o primeiro passo para superá-los. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos é o pecado. O pecado nos separa de Deus, tornando-nos insensíveis à sua voz. Como está escrito em Isaías, suas iniquidades fizeram uma divisão entre você e seu Deus, e seus pecados esconderam de você o rosto dele para que não o ouvisse. A boa notícia é que a graça de Deus está sempre à disposição. Por meio do arrependimento, podemos restaurar nossa comunhão com Ele e abrir nossos corações para as mensagens que Ele deseja nos enviar através dos sonhos. Além disso, a falta de um relacionamento íntimo com Deus é um grande obstáculo. Desejar ouvir a Deus não é suficiente. Precisamos buscá-lo ativamente e cultivar uma conexão profunda. Isso envolve mais do que orar e ler a Bíblia. Requer que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Como Jesus afirmou, a hora está chegando, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando nos entregamos totalmente à adoração, experimentamos a presença de Deus e ouvimos sua voz com maior clareza, inclusive em nossos sonhos. Outro desafio que enfrentamos são as distrações e o ruído espiritual. Vivemos em um mundo repleto de vozes e atividades que competem pela nossa atenção. Muitas vezes nos vemos presos em uma rotina que nos afasta da quietude essencial para ouvir a Deus. A história de Marta e Maria, em Lucas, nos ensina uma lição valiosa. Enquanto Marta se preocupava com as tarefas, Maria se sentou aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Jesus disse a Marta: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa passagem nos lembra da importância de priorizar nosso relacionamento com Deus acima das preocupações cotidianas. Ao eliminar distrações, criamos espaço em nossas vidas para ouvir a Deus, inclusive em nossos sonhos. Porém, os obstáculos internos, como medo e descrença, também podem nos bloquear. Esses sentimentos podem impedir nossa capacidade de receber e aceitar as mensagens divinas. Jesus nos encoraja. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. A descrença atua como um freio à nossa fé e confiança no poder de Deus. Superar o medo e decidir confiar plenamente em Deus abre as portas para uma comunicação mais profunda e clara com Ele, incluindo revelações por meio de sonhos. Expectativas e preconceitos podem distorcer nossa capacidade de ouvir a Deus em sonhos. Às vezes, esperamos que Ele se manifeste de uma forma específica, e ao não receber essa resposta, descartamos suas mensagens. No entanto, precisamos estar abertos para o fato de que Deus pode se comunicar conosco de maneiras inesperadas e surpreendentes. Como nos aconselha Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Ao deixar de lado nossas expectativas, abrimos nossos corações para as diversas maneiras que Deus escolhe para nos falar. Este é o momento de refletir. Você está pronto para remover os obstáculos e se abrir para as mensagens de Deus? A transformação que você busca começa com a disposição de ouvir e seguir o caminho que Ele preparou para você. Desbloqueando sua comunhão com Deus. Ouça sua voz em seus sonhos. A falta de consagração é um obstáculo crucial em nossa jornada espiritual. Quando não entregamos nossa vida a Deus de maneira total, permitimos que outras prioridades tomem seu lugar. Tiago nos alerta: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. A verdadeira consagração significa entregar-se completamente à vontade divina, comprometendo-se a viver em santidade e obediência. Ao fazer isso, nos alinhamos com o propósito de Deus, tornando-nos mais receptivos à sua voz,
em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos sonhos. Outro obstáculo que pode nos desviar é a falta de discernimento. Nem todos os sonhos que temos são mensagens divinas. Por isso é essencial pedir ao Espírito Santo o discernimento necessário. João nos adverte: Amados, não creiam em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ao buscar essa sabedoria, conseguimos distinguir entre os sonhos que vêm de Deus e aqueles que não têm origem divina. E se, ao tentar ouvir Deus em nossos sonhos, não conseguirmos identificá-lo, como podemos nos sintonizar com sua voz? Ouvir a Deus através dos sonhos pode ser uma experiência enriquecedora e reveladora, mas isso exige disposição e alguns passos fundamentais para nos abrirmos à sua comunicação. O primeiro passo é estabelecer uma comunhão íntima com Ele. Isso não significa apenas dialogar, mas também criar um espaço em nossos corações e mentes para ouvir sua voz. A Bíblia nos ensina: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. No entanto, essa comunhão não acontece por acaso. Ela requer intencionalidade. Dedicar tempo todos os dias para orar e meditar na palavra de Deus é essencial. Não se trata apenas de falar, mas de ouvir atentamente. Mesmo com as melhores intenções, o ruído do mundo pode nos distrair. Por isso, é fundamental criar um ambiente propício para escutar a Deus. Isso envolve eliminar distrações antes de dormir, desligar dispositivos eletrônicos e encontrar momentos de silêncio e tranquilidade. Em seguida, concentre sua mente em Deus e ore, pedindo especificamente que Ele fale com você em seus sonhos e lhe dê sabedoria para entender sua mensagem. Filipenses nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Contudo, não é suficiente apenas pedir, é crucial manter uma atitude de fé. A descrença e a falta de expectativa podem se tornar barreiras significativas. Em Marcos, Jesus afirma: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Confie que Deus deseja se comunicar com você e que Ele pode fazer isso através dos seus sonhos. A fé abre portas que a dúvida mantém fechadas. Além disso, a pureza espiritual é de extrema importância. O pecado pode nos ensurdecer para a voz de Deus. Isaías nos adverte: suas iniquidades fizeram separação entre vocês e o seu Deus. Os seus pecados esconderam dele o rosto, e por isso ele não ouvirá. Portanto, é vital viver em constante arrependimento e santidade, confessando seus pecados e buscando obedecer à palavra de Deus. Estar em comunhão com outros crentes pode ser surpreendentemente eficaz. Os conselhos e orações de irmãos na fé podem trazer clareza e confirmação às nossas vidas. Tiago nos exorta: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Este é o seu momento. Ao aplicar esses princípios, você pode desbloquear uma nova dimensão em sua comunhão com Deus e ouvir sua voz com clareza em seus sonhos. Está pronto para transformar sua vida espiritual? Desperte o poder da oração coletiva e transforme seus sonhos. Nunca subestime a força de uma unidade de fé que se reúne para orar e buscar a vontade de Deus juntos. Este é o momento de agir. Mantenha um diário de sonhos ao seu lado na cama e anote tudo o que conseguir lembrar logo ao acordar. Os detalhes dos sonhos podem se dissipar rapidamente, mas registrar essas memórias é fundamental para identificar padrões e mensagens divinas. Revise seus sonhos à luz da palavra de Deus e clame ao Espírito Santo por discernimento e compreensão. Lembre-se do sábio conselho de Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração
E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Se você encontrar sonhos confusos ou perturbadores, não desanime. Às vezes, Deus usa esses sonhos como um alerta para algo importante em sua vida. Busque orações sinceras e não hesite em pedir a Deus clareza e paz. Como está escrito em Coríntios, Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. E não se esqueça da importância da gratidão. Agradeça a Deus por se comunicar com você, mesmo quando a mensagem não está clara. A gratidão abre nossos corações para receber ainda mais de sua orientação e sabedoria. A Bíblia nos encoraja. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Espero que este vídeo tenha acendido uma chama dentro de você para prestar atenção aos seus sonhos e perceber o que Deus pode estar revelando enquanto você dorme. E se você deseja aprofundar ainda mais sua conexão com Deus e atrair sua presença divina, não perca a oportunidade. Clique aqui no vídeo que aparece na tela e descubra como o jejum pode ser a chave para atrair a Deus. Neste vídeo, ensinaremos a maneira correta de jejuar e como essa prática espiritual pode revolucionar sua vida. Agradeço por estar aqui e que Deus te abençoe abundantemente. Vejo você lá.